E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Shiki no Undo, episódio 23. E que grande montanha russa de emoções foi esse episódio aqui, e que finalização que a gente teve pro grande vilão dessa história, Novak. E cara, foi genial a forma como eles fizeram, porque ao mesmo tempo eles mostraram ele como um monstro, capaz de todas as atrocidades possíveis, e ao mesmo tempo eles também mostram ele como um pai, que nos últimos momentos de vida simplesmente ora para que a filha dele tenha ido para o céu. E cara, a cena dele pegando a mão da Iolenta, colocando no rosto, e era como se ela tivesse enxugando as lágrimas dele. Cara, isso aqui é genial, cara. É uma perfeição que não tem tamanho. O que esse anime consegue superar a cada episódio é um negócio de louco. Essa reta final, cara, meu Deus do céu, não tenho nem o que falar desse aqui. E é curioso, cara, porque toda vez que eu vou gravar vídeo desse anime, eu falo comigo mesmo, não, vou focar no episódio e tal. Só que não dá, cara, não dá, não tem como você simplesmente não falar desse anime e começar a elogiar ele sem parar. E além disso, nós também tivemos a Draca, né, finalmente podendo apreciar o nascer do sol. E com isso, cara, olha só o que esse anime fez, velho. Ele simplesmente pegou todos os personagens desde o início da história até esse episódio e acabou com todos eles. Não sobrou mais ninguém. E agora, faltando só 2 episódios pro fim do anime, a gente vai pro talvez último protagonista dessa história. Mas o que será que ele pode fazer agora, né? Até porque, pelo pouco que a gente viu, parece que ele não gosta muito, né, de adquirir conhecimento, parece que ele é meio contra isso e tal, ele tem um passado meio estranho, que a gente não sabe muito bem. Cara, tô muito curioso para saber quem é esse personagem, né, e como ele vai se encaixar aí nessa reta final, né? É o Albert, no caso. E há um outro detalhe também que comprova, né, a genialidade desse anime aqui, é essa opening. Cara, que opening sensacional. Ela já teve várias mudanças, né, desde que o anime começou. Só que a cena do Rafał, cara, meu Deus, ela tava se referenciando a essa cena que ele apareceu nesse episódio aqui. E ela já tá, ó, no anime há muito tempo. Só que a gente pensava o quê? Ah, a cena do Rafael pegando fogo ali era referência à forma como ele morreu no terceiro episódio, né? Que ele foi executado lá e tal, né? Só que não, fazia referência a esse episódio aqui, cara, dele aparecendo com uma visão pro Novak. E também, se você reparar, tem uma parte que a Draca aparece descansando numa pedra, né? E era referência ao final da Draca. E na ending também, cara, outro pedacinho que eu reparei na ending, aquele pombo que aparece lá, né, na igreja e tal, referência também ao que a Draca fez, né? Mas então, dito tudo isso aí, bora lá falar de tudo que rolou nesse episódio, né? Porque a gente começa, né, logo após o Novak ter sido completamente destruído pelas palavras do Antony, né? Praticamente dizendo que ele é o único caçador de hereges que existe, né? E que ele vai ser, tanto ele, né, quanto aqueles que ele perseguiu vão ser apagados da história. Ninguém vai saber sequer que eles existiram, né? E aí o Novak fica ali meio que cambaleando, né? Sem saber o que fazer, né? E foi assim que a gente encerrou o episódio anterior, né? Então você pensa que, pô, acabou, acabou. O Novak não tem mais forças pra nada. Só que, por mais vilão que ele seja, né? Uma coisa você tem que dizer sobre ele. A perseverança dele é um negócio que é inacreditável, né? Porque ele começa a acusar o Antonite que, pô, eu conheço você, você só quer saber de dinheiro e tal, né? Você tá vendendo a sua fé. Provavelmente foi essa garota aí que influenciou você mais ainda e tal. Só tá pensando nos lucros. Porque é isso que acontece quando nos afastamos de Deus. Só que a Draca, ela retruca ele, dizendo que por mais que ele tente impedir, por mais que ele não queira isso, a próxima era vai chegar. E no caso, como ela acha que será a era do dinheiro. E ela sabe que, por mais otimista que possa ser isso, vão acontecer diversas e diversas mortes ao longo do caminho. E não vai ser culpa de Deus, vai ser culpa da própria humanidade. Porém, como a própria líder deles já disse uma vez, é quando a gente anda sem rumo que nós encontramos o que é certo. E que no futuro, pecado e salvação serão trocados por autorreflexão e autossuficiência. E por mais que Deus seja apagado da sociedade, ele não vai ser apagado da alma das pessoas, né? Porém, o Novak considera isso um pensamento completamente infantil. Ele acha o otimismo dela inútil, né? Que não vai levar a lugar nenhum. Ele sabe como funciona a humanidade, não é? Porém, o Antony, ele fala que já chega dessa discussão, não tem mais motivo nenhum para eles ficarem ali. Ele se aproxima do Novak e diz:
chega, já chega, cara, acabou, pode descansar, você já cumpriu a sua missão. Só que quando o Novak ele entrou naquela igreja, ele já foi preparado para a pior situação possível. Então ele começa a dizer o seguinte: imagine a situação, se todo mundo aqui morre nessa igreja e ela pega fogo, né? A última coisa que os guardas lá de fora vão saber é o que eu informei para eles, né? Que eu estava vindo aqui perseguindo uma herege e tal, e que essa herege era uma das apoiadoras do heliocentrismo. Ou seja, olha onde esse cara está chegando, né? Ele começa a dizer que ele inundou todos os arredores daquela igreja de álcool, né? E colocou palha junto com álcool ali também pelos cantos e tal. Ele mesmo tá com álcool ali junto dele, né? Ele pretende se sacrificar tacando fogo em tudo, em nome das crenças dele, né? Então ele vai, mata o Antony, uma facada, né? E a Draca fica ali, mas o que foi que você fez? Né? E ele fala, eu até poderia deixar você escapar, porque ninguém simplesmente vai acreditar em você, ser uma mulher, né? E ainda apoiadora do heliocentrismo, provavelmente vão achar você uma bruxa, né? Só que, por garantia, eu também vou acabar com você. A Draca, ela tenta escapar, né? Ela vai em direção à saída, né? Só que o Novak já colocou fogo, né? Ele joga a garrafa dele de álcool e tudo começa a pegar fogo, né? Então eles estão presos ali e para piorar, o Novak vai e acerta uma facada ali bem na barriga ali da Draca. Foi um ponto vital que ele acertou, né? Ele sabia que ela não resistiria. Só que a Draca ela ainda ataca ele ali com aquela gaiola, né? Onde estava o pombo. Ela tira a faca e acerta o Novak também. A Draca é sinistra também, cara. Não se rendeu até o último segundo, né? E aí ela pula por dentro do fogo ali, consegue escapar e sai correndo pro lado de fora, né? Só que ela não vai durar muito, né? E o Novak tá ali ferido, né? E ele já aceitou o destino dele, né? Ele vai morrer ali naquela igreja. Então ele se encaminha ali para pro altar, né? E simplesmente se senta ali no chão esperando pela morte. Só que antes disso, a gente tem uma grande surpresa. Quem aparece diante dele ali? Rafal. Não o Rafal em si, né? Uma ilusão criada ali pela mente, né, do Novak, né? Quase como se fosse os últimos momentos de vida dele, né? Então esses dois terão uma última conversa. E o Rafal começa perguntando, como é que você tá aí? Como é que foram as coisas, né? Depois de tudo que aconteceu e tal, né? E o Novak, cara, ele ainda culpa o Rafal por tudo, né? Ele fala que depois da sua morte, por causa de você, só coisas horríveis aconteceram, né? Você é aquele seu baú lá da montanha, né? Ele mostra também o colar, né? Que ele sempre manteve junto dele, né? E o Rafael fala que não posso pegar isso, né? Afinal, eu sou uma ilusão e também isso aí não pertence mais só a mim. Ele pertence a todo mundo, né? Então o Novak ele começa a refletir sobre a própria vida dele, né? Sobre tudo que ele tem feito e chega à conclusão de que ele é o vilão dessa história. Só que o Rafael ele começa a falar sobre as pessoas que existem no mundo, né? Ele fala que existem diversos tipos, né? Pessoas corajosas, pessoas medrosas, pessoas que são verdadeiras, pessoas que são mentirosas. E às vezes uma pessoa pode ter todas essas características e mais, às vezes elas mudam ao longo da sua vida, né? E que por mais pessoas que existam no mundo, nenhuma é igual à outra, né? Talvez seja esse um dos motivos que sempre a humanidade esteve brigando um com os outros. Só que quando você olha isso sob um ponto de vista histórico, né, as pessoas do futuro simplesmente olharão para trás e nos chamarão de pessoas do século XV. E o Rafael ele tem um pensamento muito interessante, né, porque ele diz o seguinte, que apesar de nós brigarmos o tempo inteiro, né, de chegarmos ao ponto de nos odiar por, às vezes, motivo nenhum, ele considera todos eles como camaradas que construíram aquela era, né? O Novak ele até chega a dar uma risada desse pensamento, né, do Rafael, tão otimista, vamos dizer assim, né? E ele fala, pô, você tá tentando me confortar, alguma coisa assim, né? O Rafael brinca também, dizendo que não é minha intenção, eu sou só um reflexo da sua mente, né? E aí o Novak ele revela algo, né, que ele nunca tinha falado antes, né? Ele fala que desde aquele tempo que ele se encontrou com o Rafael, ele tinha um sentimento, né, que ele guardou dentro dele, né? E às vezes ele fingia que não sentia aquilo, ele tentava meio que esquecer, fingir que nada aconteceu, mas desde aquele dia ele sempre sentiu uma certa dor, né? Porque ele queria que o Rafael não tivesse feito a escolha que ele fez, né? De ter escolhido morrer por uma crença que poderia nem ser dele também, né? Cara, isso aqui foi bem tenso, né? Bem
forte esse depoimento aí que o Novak fez, né? Então a igreja ela começa a desabar, né? Já tá tudo pegando fogo, já tá tudo em chamas. E o Novak resolve fazer uma última pergunta, né? Já que o tempo tá acabando. Que é a seguinte: por acaso a Iolenta ela chegou aos céus? E o Rafael diz que ele não pode responder isso, porque ninguém sabe o que tem no pós-morte, né? Então ele fala o seguinte: faça o que você tem que fazer. Faça o que você acha necessário agora, enquanto você ainda está vivo, né? Então ele se despede, dá adeus ao Novak. E aí, cara, tem talvez uma das cenas mais incríveis, mais geniais de todo esse anime aqui, cara. É uma cena assim que é muito forte, porque o Novak ele pega, né, a luva lá da Iolenta, ele pega também aquele braço, né, ele carregou com ele, ele viu, quando ele desceu daquela carruagem, por mais que fosse, sei lá, um segundo, ele reconheceu a Iolenta, né? Só que assim como ele fez com sentimento em relação ao Rafal, ele tentou também esconder, né? Tentou mentir para ele mesmo, né? Em negação, pô, não era a Iolenta que eu vi, não era, né? Só que ele sabia, dentro dele ele sabia. Então ele encaixa, né, a mão ali na luva e cabe perfeitamente, né? Lembrando que era sob medida que ele tinha feito lá para ela. Então ele começa a chorar, né, segurando ali o braço da Iolenta, né? E ficou de uma forma, né, que era como se a mão dela estivesse enxugando as lágrimas ali do Novak, né? Então ele começa a orar para Deus pedindo que ela vá para os céus, né? Que qualquer pecado que ela tenha cometido, né, foi culpa dele. Foi por causa de maus entendidos que ele mesmo provocou. Então que ela fique bem. Cara, é simplesmente genial, porque o Novak, ele é um monstro em essência, mas ele também é um pai, né? E no último momento de vida dele, ele não reza por ele mesmo, ele reza por ela. Cara, não tem como você não ter empatia pelo Novak. Só um anime brilhante consegue fazer um vilão como ele mesmo, nas palavras dele, né? Que causa esse tipo de coisa na gente, né? Cara, uma finalização assim genial, né? Então a igreja começa a desabar inteira com as chamas e aqui a gente tem o fim do Novak, né? E segurando lá a mão da Iolenta, né? E com ele também se vai, né, o colar, né, lá do heliocentrismo, né? Então aqui se encerra a história de Novak. A gente agora volta para a Iolenta, né, que também tá nas últimas ali, ela mal consegue andar, tá sangrando muito, né? Como eu falei, o Novak acertou um ponto vital dela. Ela ainda tá segurando, né, aquela gaiola, né, onde está o pombo, e ela consegue, né, amarrar lá na pata dele aquela mensagem, a última mensagem da Iolenta, né? A carta que a gente não sabe o conteúdo e nem para quem foi, né? Mas ela consegue endereçar, ela cumpriu essa última missão, porém ela cai ali, né, na pedra, ela tá morrendo, então ela também começa a fazer uma reflexão sobre a vida dela, falando que meio que pô, tudo que eu fiz foi para nada, né? Todo o dinheiro que eu juntei, planejamento que eu fiz, né? As ideias que eu tinha, de que vai servir isso agora? Não vai me sobrar nada. Então nós temos o nascer do sol e agora a Drake ela pode abertamente olhar para essa visão, né? Sem ter medo mais, né? E simplesmente apreciar. Cara, com certeza ela lembrou das palavras do Schmidt. Lembra que ele desejou que ela um dia pudesse aproveitar novamente o nascer do sol, né? Então a gente vê, ela começa a chorar copiosamente. Então a gente tem a imagem dela, né, como uma criança abrindo os braços para o sol, né? E ali com um sorriso no rosto, mas ao mesmo tempo a gente também volta com a imagem dela atual, né, já perdendo as últimas forças ali, fechando vagarosamente os olhos e morrendo também naquele lugar, né? Mas superando o seu trauma, e com isso a gente chega ao final de todos os personagens que a gente acompanhou desde o início da história até esse ponto. Então nós temos mais um time skip, passam-se, eu acho que passou alguns anos, né? Não mostrou quanto tempo se passou, mas como não mudou muito, talvez uns 5 anos, alguma coisa assim, né? A gente acompanha uma outra cidade na Polônia, dessa vez ali uma lojinha ali que vende pães e tal, né? Tem dois funcionários ali, né? O cara que faz ali o pão, né? E o funcionário dele ali que cuida ali da clientela e tal, né? Fazendo os pedidos, né? Você vê que ele parece que esconde o passado dele, ele não gosta de falar muito de onde veio e tal, né? Eles têm meio que uma relação ali de pai e filho, mas o cara parece que meio que talvez tenha adotado ele quando ele era menor e tal, né? Resgatou ele de alguma situação difícil, né? Enfim,
Um pouco mais tarde, a gente descobre que o nosso novo protagonista é o Albert, e a gente vê ele conversando, né, com o chefe ali, e o chefe tá todo contente, tá falando que, poxa, você ajuda muito aqui na padaria e tal, você tem uma noção de negócios muito boa, né, consegue prever para onde que vão os preços, tá? É tipo um discípulo da Draca, ele, aparentemente, né? E aí o chefe fala que conseguiu juntar um dinheiro, né, e vai poder mandar ele para universidade, né, para ele completar os estudos e tal, né? Só que o Albert, ele recusa isso, né? Ele diz que nunca quis ir para a universidade e tal, porque conhecimento vai acabar levando todo mundo à ruína. Conhecimento demais é perigoso, né? E ele não quer isso. Para ele é o bastante, é o suficiente para se sustentar. É só isso o que ele deseja, né? Só que o chefe dele meio que retruca dizendo, não, tudo bem, você pode não querer ir para a faculdade e tal, né? Só que você diz que o conhecimento é perigoso, mas por que você nunca jogou fora o seu astrolabo, né? Aquele medidor lá que fica olhando as estrelas, né? Aquele equipamento que a gente viu o Rafa usando, né? E vem seguindo aí desde o início da história, né? Parece que ele tem um carinho com aquele item, né? Mas fica aí pro próximo episódio pra gente descobrir mais sobre a história desse Albert. Mas, cara, esse episódio aqui, perfeito. Simplesmente perfeito. Aliás, como esse anime é também perfeito. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí, agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.